Vamos falar agora sobre fluxo luminoso. Basicamente, se nós quisermos saber o quanto ilumina a nossa lâmpada ou luminária, nós precisamos saber qual é o fluxo luminoso dessa lâmpada ou luminária. Mas o que é fluxo luminoso? É a radiação, é a quantidade de luz emitida em todas as direções possíveis de uma fonte de luz. Ela é medida em lumens. Por exemplo, em uma luminária, nós temos ainda o fluxo luminoso útil dessa luminária. Como assim? Quando nós colocamos uma lâmpada dentro de uma luminária, veja que uma lâmpada tubular dentro de uma luminária. Este caso, por exemplo, nós vemos que ela ilumina em todos os sentidos, ok? Se eu colocar essas abas laterais, vocês vão ver que o fluxo luminoso dessa lâmpada vai ser convergido para uma determinada região. Portanto, o que importa nós sabermos sobre fluxo luminoso é que fluxo luminoso é relativo a uma lâmpada ou a uma luminária em específico. Tanto é que você vai ver que luminárias, elas vêm escrito uma etiqueta, escrito fluxo luminoso 1800 lumens. Ponto. Se você colocar essa lâmpada a 10 metros de altura ou a 50 metros de altura, o fluxo luminoso dessa lâmpada é o mesmo, não se altera, ok? Intensidade luminosa, ela já é um pouquinho diferente porque ela é o fluxo luminoso irradiado em determinada direção, normalmente utilizado em lâmpadas dicróica, lâmpadas par 20, medida em candelas, ok? Agora, o que nós realmente precisamos saber, além de fluxo luminoso, é um termo muito falado em luminotécnica, que é a iluminância. Ela é medida em lux, ok? A iluminância, basicamente, é o fluxo luminoso que incide em uma determinada área. Porque o que interessa para nós em iluminação? É quanto que tem de luz na área que nós estamos. Adianta você ter um holofote gigantesco de 50 mil lumens a 1 km de distância? Não adianta. Eu preciso de luz na minha área de trabalho. Para isso existe essa grandeza que nós chamamos de iluminância, que mede exatamente quanto de luminosidade eu tenho numa determinada área. A unidade é lux, e daí vem o nosso nome também. Isso é tabelado, tá, pessoal? Existe uma norma que indica a quantidade de luz ideal para cada atividade que nós estivermos desempenhando. Por exemplo, você pode ver aqui que em cirurgias, atividades muito especiais, a quantidade de lux ideal é entre 10 e 20 mil lux, tá? Mas isso é bem específico para essa atividade. No caso da indústria, que nós vamos atuar mais, nós vamos ver que é um trabalho bruto de maquinaria, ele pode gerar de 200 a 500 lux. Mais especificamente entre 300 e 500, que é o que o pessoal tem buscado ultimamente, ok? Curva de distribuição luminosa é como a luz se espalha no espaço. Aqui vocês conseguem ver em um gráfico mesmo, somente um gráfico, é possível ver essa luz bem distribuída. Mas ela interpreta justamente como essa luminária ou lâmpada vai se distribuir no espaço. Por exemplo, uma luminária tubular, se você fizer um corte longitudinal, ela vai fazer um formato circular. Mas na transversal ele tem um formato de pera, formato um pouco diferenciado. E isso é jogado nesse gráfico para que nós entendamos quanto de luz tem conforme essas curvas que nós vamos entendendo, ok? Essa imagem resume bem o que nós estamos falando até agora. Então, iluminância, medida em lux, varia conforme
a altura, ou seja, a distância que nós temos da luminária. Como que eu meço essa luminosidade? Quantos lux que tem? Com um luxímetro. É um aparelho que mede luxímetro, inclusive você pode baixar qualquer arquivo, um app no celular, que eles conseguem medir pelo menos aproximado também. Fluxo luminoso, medido em lumens. Não interessa para nós qual a distância que eu estou dessa lâmpada, porque eu não estou medindo iluminância. Eu não quero saber quantos lux tem, quero saber quantos lumens tem. Isso é referente somente a uma lâmpada. Intensidade luminosa está relacionada com o feixe de luz que ela forma, a angulação. E curva de distribuição de luminosa é como ela se projeta, por exemplo, numa parede ou no espaço em 3D, ok?